Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e este é o Agenda Econômica e hoje o tema é a nova política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras. Em meados de maio, a diretoria executiva da Petrobras decidiu mudar a forma de calcular o preço de venda de combustíveis na refinaria. A decisão veio depois de muitas críticas dos governos passado e atual e desconfianças do mercado financeiro. Mas qual o impacto da medida nas finanças da empresa, no caixa do governo e no bolso do consumidor? Quem vai responder a essas e outras perguntas é o professor de Economia da Universidade de Brasília, Victor Gomes, que é um especialista na área de mercados, né, Victor? Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olá, tudo bom? Victor, eu queria começar que você nos falasse um pouquinho, talvez seja esse o fim, mas eu queria que você nos falasse um pouquinho do impacto disso, quando é que a gente vai começar a sentir o impacto e que tipo de impacto você acha que vai ter de imediato, principalmente no bolso do consumidor, a política de preços da Petrobras. Já dá para sentir, mas eu gostaria que você explicasse isso um pouquinho para a gente. Tá, olha, a mudança da política parece com uma não mudança, ela está querendo ser mais livre para determinar os preços. Então, esse que foi o recado dado para o mercado, tanto para os consumidores. O que a gente deve esperar é talvez um repasse mais lento de variação das condições internacionais. Tá? Isso para o consumidor diretamente? Sim. E eu estou falando condição porque nós temos dois preços que vão ser os dois grandes condicionantes. Um é a cotação internacional de barril de petróleo, gasolina e a taxa de câmbio. Isso aí determina, de fato, o preço que a Petrobras pode cobrar. Esses são os grandes drivers, são os grandes preços. Existem vários outros preços que podem afetar, né? Salários, impostos. Porque, afinal, né, a empresa coloca tudo isso aí nos seus custos. Exatamente. Então, eu vou aproveitar e, para a gente deixar aqui meio que desenhado e deixar uma imagem que sempre grava bastante, eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela exatamente o que acontecia antes, como era antes a estrutura de preços, de cobrança de preços da Petrobras e como deve ser, né, como ficou a partir dessa mudança né, da nova diretoria da Petrobras. Então, a gente tinha antes o que chamava de PPI, que era a Política de Paridade Internacional, que era a Petrobras cobrava aqui dentro o preço do barril de petróleo, basicamente isso, né, que é cotação do barril de petróleo tipo Brent, que é o padrão nessa venda, não é isso? O transporte, ela acrescentava isso, os custos que tinha com o transporte marítimo internacional, e aí tem vários custos, frete de navio, custo de uso de portos e tal, e essa logística de distribuição interna. E não tinha nenhuma política de compensação interna. Segundo o que anunciou o presidente da Petrobras, a gente continua, obviamente, tendo como base isso que você falou, o preço internacional que é cobrado em dólar, né? Mas aí tem também os custos internos, ela coloca aí os seus custos internos que são menores do que o que ela paga do que compra, né, da importação, do que importa, né? Ela tem custos menores de produção, pelo menos é o que a diretoria da empresa diz. E os preços da concorrência, ela vai ver como é que está o mercado de concorrência interno. Está incluído os custos, obviamente, e considera, e como política de compensação, ela considera exatamente esses custos internos, que são menores. Essa estrutura, isso permite uma redução, a empresa reduziu. Essa redução, ela é sustentável do seu ponto de vista? Veja, vamos voltar nisso. Quando veio o PPI, a gente foi para um lado extremo. Antes a gente não estava passando muita variação internacional para o preço do mercado doméstico, a gente foi para o caso que você iria passar muita. Tá? Isso foi uma medida extrema numa época que a empresa estava muito endividada, estava com caixa ruim. À medida que ela foi ficando com um caixa melhor, foi ficando mais saudável, os preços internacionais também ajudam muito, né? Então, naturalmente, ela não tem tanta necessidade de ter uma política tão extrema quanto ela tinha antes, né? Certo? Então, por exemplo, 2022 foi um ano histórico para as petroleiras. Teve muita lucratividade para várias empresas e a Petrobras, vamos dizer, surfou nessa onda.
E aí, então, depois desse momento e equilíbrio das contas da empresa, já dava realmente, é sustentável, então, essa mudança daqui para frente? Sim, sim. Ela deve continuar repassando, certo? Mas ela pode repassar com uma frequência menor. Eu volto só num ponto que a Petrobras disse que ela vai tentar não passar uma mudança rápida que tenha nos preços. O problema é que nesse mercado é difícil a gente separar o que é uma mudança rápida de uma mudança que vai ficar por muito tempo, porque é um preço muito volátil, tá? Ou seja, ele muda muito. Mas eles podem esperar um tempo X para passar e depois Pode passar? esperar um tempo, sim, mas o que vai ditar isso é o lado financeiro da empresa. Entendi. Porque essa questão... Agora, quando ela compara com os preços do mercado internacional, sendo que ela produz aqui dentro, ela produz realmente gastando menos do que se ela importasse tudo isso? Depende. Depende de várias condições, depende do poço, da refinaria, do custo de transporte. Então, tem certas regiões que vai ser mais barato você trazer o combustível da região do Golfo do México, você trazer do Texas do que você levar de São Paulo para talvez a região norte, por exemplo. Região norte, por exemplo? Exatamente. Mas isso depende muito, tá? Isso depende das condições operacionais e depende das condições de preços internacionais. Porque ela não tem uma estrutura de distribuição que seja... Não, ela tem, mas pode ser que seja cara. Isso depende. Quando o preço do barril de petróleo vai muito para cima, isso te dá maior folga nos custos, né? Então, você consegue lidar melhor com a parte de custo da sua estrutura produtiva, ok? Se o preço desce muito, estou falando de $55 o barril, 60, então isso começa a pressionar o caixa. O que se considera no mercado internacional um preço, digamos assim, ótimo do petróleo? Ótimo no sentido de que ele cobre os custos, dá lucratividade para as petroleiras, mas é razoável ainda para o consumidor final, seja ele industrial ou pessoa. O petróleo brasileiro, em termos médio, o petróleo brasileiro, se você comparar com outros mercados do Oriente Médio, ele é um petróleo mais caro, que ele tem um custo mais alto para você poder tirar. Então, para um país como o Brasil, em termos de estrutura de custos, é melhor um petróleo mais caro, mas é ruim para o consumidor. Agora, para os árabes, quanto mais para cima, eles lucram muito mais. Então, é um lucro fabuloso, eu diria. Mas por quê? Porque eles exportam muito mais do que consomem? Porque eles têm um custo muito baixo, muito barato você retirar o petróleo. São petróleos são poços terrestres? Grosso modo, você tem muito poço em terra e raso. E os nossos são, a maioria, produção aí do pré-sal? Ou seja, altíssimas profundidades e alto mar. Exatamente. A gente tem muito petróleo que está sendo retirado no mar. Ele é viável, hoje em dia ele é viável, certo? Mas para a Petrobras empresa, é melhor um barril de petróleo mais alto, para cima de $80, $90. E esse é um preço mais ou menos padrão? Porque na época da pandemia, como ninguém consumia, o dólar, o barril de petróleo começou a 80, estava a 80 mais ou menos começo de 2020, $80, foi até 20, né? Preço histórico mais baixo, e depois, já em 2021, subiu a $100 o preço do barril. Veja, esse preço, que ele é um preço bom para a firma, ele muda, porque ela está sempre investindo em reduzir custos, né? Ela investe em inovação, e essa inovação consegue reduzir o custo de exploração, ok? Então, a necessidade de preço mínimo internacional para ela se manter operante, isso vai mudando, né? Agora, você falou dessa questão do reflexo dessa mudança de política, para a gente ver o reflexo dela. Vamos começar, então, são 3 pontos. O caixa da empresa e, portanto, a sustentabilidade da empresa. O caixa do governo, porque é o maior acionista e recebe muitos lucros. E o bolso do consumidor, né? Seja ele industrial, seja ele o cidadão que abastece o seu carro ou compra o gás de cozinha para cozinhar, né? O GLP para cozinhar.
A gente tem aí essas três variáveis. Você falou que a Petrobras foi importante, o PPI, porque ela estava endividada. Mas ela estava endividada em termos de produção. Ela investiu muito aí no pré-sal, na produção. Isso. Essa dívida, agora ela já superou essa dívida, né? Pagou esses investimentos, era uma dívida de investimento, e agora ela pode ficar num preço mais estável. E, assim, eu realmente tenho essa preocupação com a sustentabilidade da empresa e também com o bolso do consumidor. É razoável? Dá para equalizar essas duas coisas? Dá sim, hoje o caixa está muito melhor, ela ainda tem dívida, nenhuma empresa vai estar operando com dívida zero, mas ela não está mais na situação dramática da época do PPI. Tá? Então, ela ainda precisa vender coisas, ela está se equalizando dívida, então ela ter um caixa mais saudável, isso é melhor para ela. Tá? Agora, como que ela vai determinar o preço que ela pratica vis-à-vis o caixa, ela tem regras estatutárias que ela precisa seguir, ok? Então, ela não pode brincar com assim, o caixa para poder tornar a vida mais fácil do consumidor. Ela tem que levar, ela precisa lidar com a estrutura financeira dela de forma responsável. E isso é bom para o Tesouro Nacional também, né? Que recebe lucros, né? Lucros e dividendos. Então, agora vamos passar para o bolso do consumidor e eu vou pedir o Wagner para colocar uma segunda arte aqui, que compara um pouquinho, que mostra, na verdade, não compara, ela mostra, é um gráfico feito a partir dos dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, e ele mostra que a curva, preço médio da gasolina comum no Brasil, isso é posto, né? É um levantamento da ANP. Aqui tem o preço da Petrobras, o preço da importação, mas não só, tem aí impostos, tem aí o preço da refinaria, lucratividade da revendedora e do posto, está tudo aqui dentro, né? Mas o fato é que aqui é 2014, de 2014 até 2015, a gente teve subidas e estabilidades, pequenos degraus, a gente vê um degrau aqui em 14, aí subiu, ficou mais ou menos estável aqui. Na verdade, é o contrário, né? Lá é 2010, aqui é 2014, ficou trocado aqui no gráfico. A gente teve essa mudança aqui, não, na verdade, lá é 2004, aqui é 2010 e aqui é 2015. Realmente ficou trocado, mas tudo bem. Teve um degrau aqui, e aí aqui a gente teve um imenso degrau, entrou a PPI e essa subida enorme. O que aconteceu nesse período que a gente conseguiu essa estabilidade? De 2004, ali onde está 14 a 4, de 2004 até 2015. Aqui, a gente viveu, como consumidor, um mundo mais feliz, né? Sim, o grande vilão disso aí é a taxa de câmbio. Porque lá para 2018, a gente tinha um câmbio a 3,5, a gente foi para 5 durante a pandemia, né? Então, isso reflete muito a taxa de câmbio. Mas você está falando de 18, aqui é 15, aqui é 20, foi aqui, ela já começou a subir bastante aqui, teve um degrau grande aqui. Sim, é porque antes a gente tinha um câmbio mais baixo ainda também. Então, tanto a Petrobras passava menos, quanto a gente tinha um câmbio muito mais favorável para o consumidor. Para o consumidor. E para a empresa? Para a empresa foi um período complicado, porque ela tinha muita dívida, ela deveria estar usando o lucro interno para sustentar isso, e sendo que ela estava praticando uma política de passar muito pouca variação dos preços internacionais para o mercado interno. Então, isso piorou a situação de dívida dela. Se tinha pressão de dívida vindo do investimento do pré-sal e a pressão de dívida vindo de não lucratividade do refino. Tá. E aí aqui a gente teve realmente, então, essa mudança grande de câmbio, aqui mais ou menos, aqui é 2020, aqui mais ou menos a gente tem pandemia, que foi aquela queda do preço do petróleo no mercado internacional. O que é isso? O que é essa pequena queda? Vem subindo, 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 aqui deu essa pequena queda. É aquele momento em que o barril de petróleo ficou a $20? Tá, mas eu não sei dizer exatamente. Não, sei, mas assim, isso pode se desenhar. Isso está dentro do contexto, porque o barril de petróleo, na verdade, no final do mês de abril, se eu não estiver enganado, chegou a ter uma cotação negativa, as pessoas estavam dando petróleo. Exatamente.
porque o contrato financeiro que os bancos usam para fazer esse investimento e também especulação, ele é um contrato de entrega física do produto no mercado americano, no Texas. Então, a cotação americana do barril de petróleo, que é a WTI, ela foi para um preço de menos porque o banco não tinha como receber o petróleo físico. Então, estavam pagando para poder as pessoas levarem. E sendo que tem sempre estoques de petróleo, né? Então, o preço foi muito para baixo, mas todo mundo sabia que seria um momento transitório. Tanto que grandes traders internacionais que fazem a comercialização física, como a Trafigura, eles alugaram qualquer coisa que flutuasse e colocavam petróleo dentro para poder fazer especulação. Para estocar. Estocar para esperar o preço baixo passar, porque sabia que ele iria subir depois. Então, esses lucraram de verdade, né? Esses sempre lucram de verdade. E aí a gente tem aqui essa curva aí, essa ascendente enorme aí, também se deve ao preço do dólar, ao preço do mercado internacional, dólar. Juntou tudo aí. Isso aí seria mais dólar. Mais dólar. Porque rapidamente a gente saiu o dólar da casa de 3 para a casa de 5. E ele continua em 5, que é muito ruim para a gente consumidor. Né? E para a empresa? Para a empresa não é necessariamente bom, tá? O que é bom para, assim, o que seria bom para a firma é a cotação do barril, porque o dólar afeta vários custos, né? Custo de dívida, custo de vários arrendamentos, eles têm vários salários que eles pagam. Então, se eles lucram num ponto dólar, que eles vão receber mais pelo barril, no caso de exportação, eles perdem nos seus custos que são cotados em dólar também? Também. Veja, o dólar alto afeta o consumidor e afeta a firma, tá? Porque ela tem várias estruturas que vêm atreladas ao dólar. Então, ela precisa também passar a variação do dólar, mas isso necessariamente não é mais lucro para ela, não. Entendo. Então, agora eu gostaria de passar, ainda continuando nessa linha de o consumidor como fica, né? O consumidor brasileiro como fica. A gente está com um gás liquefeito de petróleo, eu não tenho gráficos de gás, mas a gente está com um gás muito caro, né? Ele teve uma redução quando a Petrobras reduziu preços, mas tem outras coisas aqui que são impostos, que eu quero falar um pouquinho, se for possível ainda no nosso tempo, mas eu vou pedir, Wagner, para colocar um outro gráfico que compara o nosso, né, um gráfico até a partir de dados que você levantou, né, que eu achei interessante nesse seu estudo, que compara preços de gasolina, o litro da gasolina no Brasil, que é o vermelho, sim, e o litro de gasolina nos Estados Unidos, que é esse meio amarelo aí. Isso em real, né, você fez a conversão, e o preço nos Estados Unidos é sempre mais barato do que o preço no Brasil. É mais barato em real e é mais barato se a gente fizer a conversão, o contrário também de dólar, de real para dólar. Aí você fez de dólar para real. O que é que explica isso aí, se os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de petróleo, importam 1/5 do petróleo, mais ou menos, né? Que consomem aproximadamente 1/5. E a gente não importa, que a gente importa hoje quanto do petróleo que a gente consome? A gente importa bastante pouco, né? Nossa produção interna já é bastante suficiente. Mas a gente não tem refinaria para uma parte grande do petróleo que a gente produz. Então, a Petrobras ela é muito ativa no mercado de exportação e importação. Então, a gente exporta o petróleo cru e importa o produto como gasolina. Tá, mas o que é que justifica, voltando para o gráfico, eu queria que você explicasse um pouco melhor sim. O que é que justifica essa diferença de preços? Grande parte disso aí são impostos, porque nós tributamos mais, enquanto os americanos tributam menos combustível, e o grau de concorrência e da estrutura produtiva. Então, se você tem mais competição entre os postos e entre refinarias, você tende a ter um preço mais baixo, tá? Agora, se você tem mais competição, você repassa também. Nota que a série de preço da gasolina americana por litro e
em reais, ela é bem volátil. Então, ali dentro você tem a volatilidade da passagem do preço do barril de petróleo e do nosso câmbio também, né? Então, você nota que elas sobem juntos porque o preço está em real. Como é que pode se chegar a um preço razoável? Mas se tivesse em dólar também estaria junto? O nosso maior também do que o deles. Estaria junto, só que o dele sempre mais nervosinho, porque você tem maior concorrência, então você passa mais os custos. Agora, a gente tentou aí com esse processo de privatização de vários setores da Petrobras, o primeiro foi a distribuição, né, que foi vendida a BR Distribuidora, ampliar essa concorrência aqui dentro, mas não aumentou muito essa concorrência, né? É uma diferença estrutural do nosso mercado. A gente começou no petróleo via Estado, na verdade, via contribuinte, que pagou o investimento estatal, né? E lá eles começaram já de forma privada. Não vai dar para equalizar, fazer esses dois mercados ficarem iguais, pelo jeito nunca, né? A questão estrutural que você falou é a parte da herança da concorrência e sendo que também da, digamos, estrutura física montada, né? Então, isso leva muito tempo para poder mudar. A ideia de você vender a parte de comercialização é para você diminuir a importância que a gente chama de importância vertical da cadeia. Você ter uma empresa muito grande que ela extrai, refina e vende. Então, ela teria sempre um preço mais baixo para ela mesma, né? Mas fica uma, digamos, herança das relações comerciais internas que já tinham. E isso não é fácil mudar. Como é que a gente pode chegar, Vitor, você que analisa esse mercado há muito tempo, como é que a gente pode chegar num mercado que seja razoável do ponto de vista empresarial, se a gente pensar aqui nas várias produtoras de petróleo que possam se instalar, que estão instaladas já no Brasil, refinadoras, para os revendedores, para os postos e para o consumidor? Como é que esse mercado brasileiro pode ser mais razoável? Porque, historicamente, a gente tem um combustível caro, né? Mas você fez uma pergunta difícil. A gente tem, historicamente, o combustível caro, que sendo que ele é mais caro, porque a gente tributa mais, a gente tem menos competição. Agora, o que a gente deveria tentar fazer aqui, que se fala muito, vamos tentar trazer previsibilidade, né? Esse é um mercado que ele tem muita volatilidade, então, se fosse muito fácil prever, todo mundo faria grandes previsões mais fáceis. Então, é um pouco complicado a gente fazer a previsão. A gente deveria tentar tirar o risco da mudança, de muita mudança nos nossos marcos regulatórios. A gente ter mais previsibilidade nos marcos regulatórios. O que está faltando para ser mais previsível dentro dessa imprevisibilidade? Como é que ela pode ser menor, essa imprevisibilidade, no marco regulatório? Uma atuação da ANP, por exemplo, melhor, mais efetiva? Agência Nacional de Petróleo? Eu acho que a Agência Nacional de Petróleo ela já cumpre bem o papel dela, mas ela tem vários papéis. A gente tem o CAD, que ele tem atuado para poder combater cartel. A gente espera que ele continue sendo muito assim, ativo e cada vez mais. E a gente deveria diminuir o risco, tentar deixar mais transparente o que seria a política feita pela Petrobras e políticas de investimento. A gente precisa ter políticas de esse investimento na capacidade de refino, que elas sejam mais claras, e também quais são os investimentos futuros em energia alternativa. Então, eu acho que esses marcos sendo mais claros, você consegue ter um planejamento melhor. Vamos pegar, então, o último minutinho final aí, para a gente falar de uma coisa que a gente não falou até agora, que é imposto. Você citou que a gente tem um imposto muito alto. Recentemente, aí, no finalzinho, né, de maio, teve uma mudança na forma de tributação do ICMS, que ficou para uma alíquota, um valor fixo de R$ 1,20, que eram alíquotas variáveis a cada estado. O que é que isso impacta se a gente pensar sempre no bolso do consumidor final? Sim. A forma como a gente tributava eu vou tributar dado o preço que está sendo vendido para o consumidor final. Mas o governo, ou os governos, eles recolhem imposto na distribuidora ou na refinaria.
que eu chamo faz uma concentração e antecipação de pagamento dos impostos, para simplificar e para ter menos evasão. Mas para poder arrecadar baseado no preço que está sendo vendido, os estados, a cada 15 dias, mudavam o chamado preço de referência, certo? E esse preço de referência era baseado no preço passado que estava sendo praticado pelos postos, ou seja, é um preço médio, tá? A forma como, por exemplo, vários estados americanos arrecadam impostos você diz que você vai cobrar tantos centavos por litro e você deixa fixo. E você ganha mais se for vendido mais? Você vai ganhar apenas no volume, você não ganha no preço. A gente tinha uma estrutura montada para o caixa estar tirando mais impostos com o volume e com esse preço de referência, certo? Isso já é um avanço, então, essa mudança? Não, essa é uma mudança que eu considero ruim, porque você mantém o preço alto quando ele está alto. Porque o preço passado, se você praticava anteriormente um preço alto, se você está usando o preço passado como uma referência para os postos, você reduz a veia competitiva do mercado. Mas esse 1,20 em cima de cada litro vendido, essa fixação, é bom ou ruim? Ela é boa para a gente reduzir o incentivo a ter cartel. Você deixar um preço fixo por litro, você não está incentivando cartel. E você está incentivando a ter maior concorrência, talvez por um preço mais baixo. Porque quando você mantém o preço passado, você está mantendo o preço passado e você está visando tirar mais impostos, para o próprio governo é interesse o preço ser alto, certo? Porque você consegue tirar mais. Mas quando você tem um valor fixo, aí dá para baixar o preço. Aí, em tese, você está incentivando concorrência. Bom, então vamos esperar que essa concorrência seja finalmente a favor do consumidor brasileiro, né, Vitor? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Nada, foi um grande prazer. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse vídeo pode ser revisto, esse programa pode ser revisto a qualquer hora e lugar no site da TV, senado.leg.br/TV e no canal do YouTube. Até a próxima Agenda Econômica.